Dana White já avisou que Conor McGregor deve lutar com Michael Chandler. Antes, ele vai ter que se resolver com a usada, é verdade. Mas o Conor McGregor também está de olho em outros lutadores sem ser o Michael Chandler, inclusive em um velho conhecido. Mas antes, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Primeiro, Max Holloway desafiou o Conor McGregor para uma luta, porque ele acha que é um dos grandes combates que se pode ter no MMA atual em qualquer categoria do UFC. Olha o que o Max Holloway falou lá para o MMA Fighting. Se McGregor está pedindo para lutar, eu adoraria a luta com o Conor McGregor. Fui o único que levou o Conor McGregor a uma decisão nos penas. Conor McGregor está muito grande agora. Sei que McGregor quer voltar e seria uma luta muito interessante, muito divertida. Há muitas perguntas ainda, porque somos dois lutadores muito diferentes agora. Acho que seria uma luta favorita dos fãs. Muitos fãs adorariam ver essa luta e têm pedido por essa luta. Veremos o que acontece. No final das contas, nem é uma coisa de peso. Eu luto com Conor McGregor em peso aberto, absoluto. Seja lá o que for o que a comissão mandar, é só aparecer. Conor McGregor não precisa se preocupar. Eu adoraria testá-lo. Podemos fazer isso com as regras do UFC 1. Apenas apareça e lute. Por que não? Conor McGregor, ciente do posicionamento do Max Holloway, já que ele virou um alvo do ex-campeão do peso-pena do UFC, o Conor McGregor, que também é ex-campeão do peso-pena do UFC e também do peso leve do UFC, respondeu o seguinte em suas redes sociais: eu nunca vou me aposentar, então definitivamente vamos lutar. Você tem aqui nesse posicionamento do Conor McGregor, primeiro, o fato dele estar mostrando fome de luta. Isso é uma coisa que ele já vem mostrando, inclusive. Não é algo novo, esse desejo de voltar a atuar. Lembrando que o Conor McGregor não luta desde julho de 2021 por conta de uma grave lesão sofrida na perna na trilogia que ele saiu derrotado para o Dustin Poirier. O Conor McGregor quer voltar, ele vai enfrentar, sabe-se lá quando, o Michael Chandler, mas ele é bem claro aqui. A questão do Max Holloway não é se essa luta vai acontecer novamente com o Max Holloway no UFC, e sim quando, porque o Conor McGregor deixou bem clara aqui a sua intenção, o seu desejo de ter o Max Holloway novamente como oponente e em qualquer categoria, porque eles se enfrentaram lá em 2013, quando eles ainda nem eram isso que são hoje no MMA, ícones do MMA. O Conor McGregor e o Max Holloway estavam no início da caminhada deles e o Conor McGregor venceu o Max Holloway por decisão unânime, numa luta que o Conor McGregor foi obrigado até a mostrar o seu lado de quedas. Ele que é um striker especialista. E o que o Max Holloway trouxe é verdade. A única luta que o Conor McGregor não venceu por nocaute no peso pena foi justamente essa, contra o Max Holloway. Então o Max Holloway, ele trata esse fato como motivo de orgulho, mas de lá para cá, os atletas Max Holloway e Conor McGregor não são só lutadores do UFC. O Max Holloway e o Conor McGregor são dois dos principais nomes do MMA da atualidade. O Max Holloway, inclusive, ele é um dos melhores penas da história do esporte. Por outro lado, o Conor McGregor, ele é um dos lutadores mais importantes da história do esporte, o lutador mais popular da história do esporte, mais midiático e o que mais ganhou dinheiro com esse esporte no UFC. Olha só a quantidade de feitos e status que esses caras têm. E é por isso que o Conor McGregor vê esse interesse do Max Holloway numa luta com ele novamente com bons olhos. E essa não foi a primeira vez que o Max Holloway expressou o desejo de enfrentar o Conor McGregor no UFC novamente, e também o Conor McGregor não foi a primeira vez que ele topou esse desafio do Max Holloway para uma segunda luta entre eles. E com certeza será uma luta muito maior do que foi a primeira, quem sabe mais disputada e quem sabe também com outro vencedor. Quando o Max Holloway fala que essa seria uma luta favorita dos fãs, ele contra o Conor McGregor 2, ele não está errado. É uma luta que não tem tanto compromisso assim, já que o Max Holloway
tem o problema de ter o Alexander Volkanovski no peso pena, ou seja, já perdeu 3 lutas para ele, então pode fazer outras lutas festivas com grandes nomes do MMA em outras divisões. E por outro lado, o Conor McGregor também hoje parece estar mais preparado para fazer lutas, super lutas inclusive, com grandes nomes do esporte, do que, de fato, entrar numa corrida para ser campeão, tanto do peso leve do UFC, quanto dos meio-médios do UFC. Então, o momento para fazer essa super luta, Conor McGregor e Max Holloway, é muito justo. É por isso que o Max Holloway menciona aqui que pode estar perto de ser realidade, mais perto até do que os fãs e a imprensa imaginam. E vocês, pessoal, vocês gostariam de ver Conor McGregor e Max Holloway, 2 no UFC? E mais, em que categoria seria legal ver Conor McGregor lutando com o Max Holloway? Porque no peso pena, pelo atual Conor McGregor gigantesco, é complicado. Porém, essa luta pode acontecer no peso leve, já que o Max Holloway falou que adoraria subir de categoria no futuro, ou até o Max Holloway mencionou que aceitaria também subir para os meio médios para enfrentar o Conor McGregor. Deixe seu comentário, deixe lá com o vídeo e sua inscrição no canal.